Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meninos, a gente vai entrar a partir dessa aula de hoje, né? No capítulo 5 do livro de vocês, do livro 1B, né? Do segundo livro. E nós vamos trabalhar aqui o chamado mundo entre guerras, né? O período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Para mim, nós estamos, pessoalmente falando, né? Nós estamos entrando no filé mignon do conteúdo de história. É o conteúdo de história geral que mais me interessa, que eu mais li, que eu mais estudei ao longo da minha carreira. É esse conteúdo, né, de Primeira, Segunda Guerra Mundial e período entre guerras. Então, basicamente, o que nós vamos estudar nesse capítulo 5? Nós vamos estudar a crise de 1929, a ascensão do nazifascismo e o processo da Revolução Russa e o estabelecimento, né, a consolidação da União Soviética, tá bom? Então, nós vamos atuar aí nessas áreas específicas nessa aula de hoje, tá? Então, primeiramente, vamos trabalhar crise de 29 e o nazifascismo, para depois a gente entrar na Revolução Russa, obedecendo a sequência proposta aí pelo material de vocês. Beleza? Tudo bem? Vamos lá? Antes de eu falar da crise de 1929, eu gostaria de frisar com vocês que esse período do chamado entreguerras, né, a década de 1920 e 1930, nesses 20 anos aí que separam a Primeira da Segunda Guerra Mundial, que na verdade, né, a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira, nós vamos, já falei isso para vocês, mas nós vamos retomar esse raciocínio, né, quando entrarmos em Segunda Guerra Mundial. Esse período é um período marcado por algumas questões. Primeiro, a descrença da população de uma forma geral na eficiência do Estado liberal burguês e nas democracias, tá? Então você vai observar que o período entre guerras é um período de crise, principalmente na Europa, né, e posteriormente nos Estados Unidos, e nações específicas como a Alemanha, né, e a Itália vão sofrer muito, né, com esse momento do pós-guerra. Então, essa crise do pós-guerra, somada, né, com a crise econômica de 1929, ela cria um cenário onde as pessoas não acreditam mais na eficiência do Estado e da democracia, né? É como as pessoas tivessem uma grande desilusão com esses sistemas de governo. E aí você passa a observar a ascensão de regimes que são contrários à democracia, e aí nós temos a ascensão dos chamados totalitarismos, né? Então nós vamos trabalhar esse período, né, esse contexto, para a gente poder entender o surgimento do fascismo, do nazismo, né, do totalitarismo soviético. Nós temos que entender justamente que é um momento de crise aguda, né? É o mal do mundo, é um momento onde a humanidade, de uma forma geral, está passando, né, por grandes contradições. E isso leva a gente a entender que esses fenômenos, como o nazismo e o fascismo, eles não são fenômenos aleatórios que surgiram do nada, né? Então, um processo de gestão, de gestação, melhor dizendo, né, desses fenômenos que vão florescer nesse período. Então é importante a gente salientar e observar essas características inicialmente. Tudo bem? A crise de 1929 ela é um dos fatores que agravam ainda mais a situação desse chamado período do pós-guerra, agrava ainda mais essa descrença nos estados democráticos, no estado de direito, nas democracias, né? Então é muito comum em momentos de crise ao longo da história recente uma aproximação com o conservadorismo, né? Com discursos antidemocráticos, com essa visão de mundo onde você tem que ter um Estado forte, centralizador, que resolva, né, os problemas da sociedade, enfim. É algo que se repete de uma forma
bastante corriqueira na história recente, né? Estou falando isso aqui para você pensar, inclusive, a história do seu próprio país, se é que você me entende, né? Mas vamos lá. A crise 29, sem dúvida alguma, é a maior crise da economia global até agora, né? Inclusive o FMI semana passada soltou um dossiê, né, um laudo, né, dizendo que os efeitos do Covid-19 na economia global vão ser piores do que os efeitos da crise de 29. Eu olho com muito ceticismo essa informação. Há uma expectativa de um recuo aí de 5% do PIB global, né? Uma projeção bastante pessimista do FMI. Mas desde já eu saliento que obviamente vão ser dois momentos de crise totalmente diferentes, né? A crise 29 você ainda tinha um mundo onde o capitalismo estava se globalizando, mas ainda não havia se estabelecido o processo de globalização de uma forma tão intensa como nós temos hoje. Então, os recursos, né, as tecnologias que estão à nossa disposição para resolver os problemas da nossa sociedade hoje são muito melhores, muito mais modernos do que os recursos de 1929, obviamente. Mas vamos aguardar, né? Com certeza é um momento no mínimo, de reflexão de certas práticas, de pensarmos aí, né, essa realidade que se apresenta diante de nós. É a grande crise da nossa geração, né? As gerações passadas enfrentaram momentos de crise aguda. Nossa geração agora vai enfrentar essa crise. E resta saber como vamos lidar com essa crise, né? Enfim, para a gente poder entender a crise de 1929, nós temos que analisar o cenário econômico, social e político dos Estados Unidos na década de 20, não só dos Estados Unidos, mas do mundo de uma forma geral. Então vamos lá, né? Os Estados Unidos, desde a sua fundação, são adeptos ferrenhos defensores do liberalismo econômico, né? O man yourself, aquele cara que se faz. Essa ideia ela é muito presente na cultura americana, o empreendedorismo, né? O sujeito correr atrás do sonho americano. Então, isso é muito forte, é muito presente na cultura estadunidense. Mas, além disso, é importante frisar que a década de 20 é a década de consolidação dos Estados Unidos e da sua hegemonia econômica global. Da sua hegemonia global, como eu estava falando, né? E essa hegemonia ela vai se consolidar devido a certos fatores, a certas questões que nós vamos observar a partir de agora. Lembrando, até a Primeira Guerra Mundial, qual era o cenário econômico e geopolítico do mundo? A Europa era o centro econômico, cultural, político do mundo ocidental. Os Estados Unidos eram um país que, desde a segunda metade do século XIX, principalmente do pós-guerra de secessão, vinha num ritmo crescente, alucinante de desenvolvimento econômico, um frenesi, né? Como havia um ditado na época, né? Os Estados Unidos fabricavam milionários. Mas os Estados Unidos adotavam uma política isolacionista em relação à Europa, de uma forma geral, né? Tanto que quando a Primeira Guerra Mundial começa, os Estados Unidos vê a guerra como um conflito europeu, mas acaba se envolvendo, a gente já falou sobre isso. Quando a Primeira Guerra Mundial acaba, a Europa está arrasada, né? O potencial econômico, humano, a infraestrutura europeia no chão. Os Estados Unidos, né, centenas, milhares de quilômetros da Europa, não foi afetado pela guerra. Então o potencial industrial americano ele floresceu ainda mais. Então a década de 20 ela é uma década de frenesi econômico nos Estados Unidos, de desenvolvimento econômico sem precedentes. É algo assim formidável, né? A Belle Époque americana ela acontece aqui, né? É nesse momento que você vai ter o auge de Hollywood, né? Com seus filmes, ditando moda e normas de comportamento para o mundo, os gangsters, né? A questão da lei seca, enfim, vai ser esse momento quando os Estados Unidos se apresenta para o mundo como um grande país, como uma grande nação.
beleza? E eles tinham essa perspectiva, né, da defesa implacável do liberalismo econômico, de que não havia necessidade do Estado estar interferindo na economia para que essa economia se desenvolvesse. Né? Então você não tinha políticas de controle do Estado americano dentro da economia. Né? E que se houvesse alguma crise, essa crise seria solucionada a partir dos mecanismos do próprio Estado. Beleza? Então, perdão, do próprio Estado não, da própria economia, né? A famosa mão invisível. Tá? Então eles não tinham essa preocupação, não havia uma política econômica que pensasse, né, a possibilidade de uma crise e de um colapso no sistema econômico. Eu vou encerrar esse vídeo aqui para a gente fazer um outro vídeo para eu falar daí sim das questões que vão levar à crise. Então esse vídeo é um vídeo introdutório para que você entenda qual o cenário desse mundo né, entre guerras e como os Estados Unidos assumiu essa função de protagonista na história nesse momento específico. Beleza? No próximo vídeo nós vamos falar da crise de 29 propriamente dita e como os Estados Unidos vai lidar e sair dessa crise. Beleza?